para a sua própria vida, saúde e vida. Então eu cresci pensando assim, que olha, se as famílias pudessem encontrar uma forma de primeiro equacionar o número de filhos a terem, tendo em conta as suas próprias capacidades para poder suster esses filhos. Eu penso que o sofrimento seria muito menor para muitas pessoas. As consequências são muito maiores em relação à falta de planeamento. Há pessoas que fazem filhos sem ter em conta esse cuidado, esses aspectos todos. O filho é bem-vindo, é projeto de Deus, o filho é divino sim, mas é preciso olhar um pouco para essa componente. Eu consigo ter quantos filhos, a quantos eu consigo dar assistência, a quantos eu consigo levar à escola, a quantos é que eu consigo fazer isto, aquilo. Fazer um pouco desses cálculos. Esse exercício pode ajudar muito a muitas famílias e pode diminuir o nível de sofrimento de muitas pessoas, assim como reduzir até o índice de pobreza. Porque vamos ver que muitas destas pessoas que não têm essa assistência acabam se desviando. Não estamos aqui a estimular a essas pessoas que praticam, que se desviam por falta dessas condições. Não estamos a dizer que elas têm que fazer isso, não. Não é nenhum remédio para isso, mas é o que acontece, é o que temos assistido a cada dia. Então, no meio disso tudo, produzi esse livro, Um Estranho que Saiu de Mim, versando exatamente, trazendo muitas histórias bem animadas para poder advertir a sociedade, chamar a atenção, para despertar a sociedade em relação a essa atitude que a sociedade deve tomar, que cuidado deve ter em relação a esse aspecto. Mas livro como tal, como é de entendimento de muitos, um livro acarreta muitos custos até a sua produção final. Ficaria muito difícil produzir livros e depois distribuir a título gratuito sem contar com apoios, sem contar com apoios. Por isso mesmo que, havendo visto muito sofrimento das mulheres, em particular eu falo de sofrimento da minha mãe, que não me sai, está sempre circulando por mim, na minha mente em todos os momentos. A minha mãe sofreu sobremaneira só para nos sustentar, para podermos estudar. Hoje em dia, recordo-me quando eu havia feito a 10ª classe, fiquei um ano sem estudar, não havia condições e eu não tinha vaga. E ela não tinha essas condições. O que ela tinha era um pouco de dinheiro que usava para o seu negócio. Então teve que canalizar esse mesmo dinheiro, desviar a aplicação no negócio para eu poder fazer a 11ª classe. Foi assim. E eu fiz até a 12ª classe. Quando termino a 12ª classe para fazer já o nível superior, ela veio economizado porque ela sabia que eu tinha um sonho de continuar a estudar e ir para mais além. Mas o dinheiro que ela havia guardado por muito tempo só me ajudou durante 3 semanas na Universidade Eduardo Mondlane. Então, o sofrimento da mulher é tão maior, de tal maneira que em mim nada será suficiente para fazer, no sentido de ajudar a esta mulher que muitas vezes é violentada, calada. A mulher, a rapariga, são vítimas indefesas de muita violação, a todos os níveis, digo doméstico, aliás, a todos os níveis, físico, sexual, psicológico, moral, patrimonial. A mulher passa por isso tudo. E porque a nossa sociedade ela não está ainda preparada para que esta mulher possa denunciar o seu parceiro agressor, elas acabam sofrendo caladas. Então, nós pensamos em criar um jornal que pudesse dar espaço, pudesse dar um lugar para que a mulher tenha voz, possa dizer o que sente. Possamos também aconselhar aos homens, os que praticam essas violências, para que eles entendam que existe uma outra via melhor a seguir, que é a questão, por exemplo, do diálogo. Eu acho que tudo pode ser dialogado, pode ser negociado entre os parceiros, entre o casal, dos pais para os filhos. Pode haver diálogo e pode chegar a algum consenso. Então o jornal visa fundamentalmente trazer histórias, trazer matérias que têm que ver com
o empoderamento da mulher. De que maneira esta mulher pode alcançar o empoderamento econômico, social, acadêmico, de que maneira a mulher pode entender que ela pode ir mais além, porque ela tem essa capacidade. E trazemos estas histórias, partilhando com os nossos leitores, histórias de mulheres que partiram da base, estiveram no meio de muitas dificuldades e elas conseguiram alcançar aonde elas desejavam alcançar pelo esforço próprio e por muita dedicação. Trazemos histórias também que desestimulam a violência baseada no género, como dizia, onde esta mulher tem sido a principal vítima. E nós trazemos no jornal e desestimulamos essas práticas. Recordo-me uma vez que havia uma leitora nossa que se aproximou a nós e disse: eu estou a ser torturada, eu não posso ir à escola, não posso conversar com os familiares, estou a ser vítima de tortura. Então eu não sei o que mais fazer, não sei se me vai ajudar muito trazer a minha história para o jornal. Bem, nós acolhemos a ideia e ela até havia pedido colocar o seu nome lá, mas por uma questão de proteção da sua identidade, nós não o fizemos. Mas depois de divulgar aquela matéria que retratava a vida de uma mulher que era violentada em tudo que fazia e a todos os níveis, ela encontrou lá uma terapia. Depois disso, abrimos também no jornal um espaço no sentido de os leitores poderem também aconselhar, opinar em relação ao retrato que nós havíamos feito. Abrimos lá um espaço e as pessoas aconselharam a nossa leitora. Depois ouvi há dias que ela estava muito bem, aparentemente, estava diferente daquilo que apresentava anteriormente. Então, para dizer que o espaço também, o jornal também, é usado como um canal para as pessoas desabafarem as suas mágoas. E nós, através da tinta, do papel, da caneta, nós, como eu queria dizer, nós enxugamos as lágrimas dessas vítimas. Temos feito de tudo para protegê-las, de modo a que elas, ao invés de encontrar uma solução, encontrarem outro problema. Então, é nosso cuidado, é nossa responsabilidade fazer isso. Em relação a rubricas do jornal, o jornal tem ao todo por aí 21 rubricas. É verdade que não é em todas as edições que elas todas passam, ou seja, não passam todas elas numa mesma edição, mas numa edição encontramos umas, encontramos outras. Não vou falar de todas, mas pelo menos algumas, como dizia, como é o caso de violência baseada no género, trazemos questões ligadas à violência, saúde sexual e reprodutiva, como o nome da rubrica já é sugestivo, trazemos questões ligadas mesmo à saúde sexual e reprodutiva, mulher e rapariga empoderadas, leitura escrita, entre outras rubricas. Só a nível de rubricas temos também uma que é bastante interessante, até porque todas elas são interessantes, a rubrica Mulheres que nos orgulham. E por termos dito mulheres que nos orgulham, também concebemos uma outra rubrica que se chama Homens que nos orgulham, porque existem mulheres e existem também homens que realmente nos orgulham. São muitas as rubricas, como eu disse. Falando propriamente do Café Gêneros, portanto, depois de circular o jornal muitas vezes e acolher muitas sensibilidades através dos nossos leitores e ouvir aquilo que as pessoas gostariam, aliás, tentamos fazer uma introspeção, uma avaliação daquilo que nós podíamos fazer no sentido de melhorarmos esta nossa luta. Porque a nossa luta é esta, de ajudar a sociedade em relação a estes aspectos todos a que eu fiz alusão. Então, entendemos que não bastava somente ter um jornal, era preciso encontrar um espaço aberto de debate, um espaço que seria mais do que um espaço de um Zoom, em que as pessoas estão distantes virtualmente e elas dialogam. Não, nós queríamos um espaço que podia agregar as duas modalidades. Seria um espaço híbrido. Teríamos uma audiência presencial, tal como está a acontecer agora, desde já saúdo e agradeço pela vossa presença, e teríamos uma outra audiência virtual, para que as outras pessoas que não possam estar fisicamente conosco consigam acompanhar o nosso debate cá. Então, nisso tudo, no sentido de conseguir de mudar a mentalidade, as atitudes, o comportamento da sociedade em relação
ao respeito que se deve ter com as mulheres, com as raparigas. Não digo que os homens não tenham sido vítimas de violência, têm, ainda que seja em muito pequena escala, alguns homens têm sido sim vítimas, mas principalmente queríamos mesmo alcançar a estes dois grupos, que são as mulheres e as raparigas. Havendo pensado nisso, estando em conversas com a nossa equipa e com a nossa madrinha e pessoas que estão envolvidas neste projeto, pensamos no tema para o primeiro café. Foi quando surgiu a ideia de que o primeiro café tinha que ser sobre direitos humanos, como direitos das mulheres e das raparigas também. Então, não direi muito sobre o tema, para mesmo não ofuscar os que por direito vão ter que falar. Ao terminar, gostava de convidar o mestre Sansão Buc, o diretor nacional adjunto do Gênero, no Ministério do Gênero, Criança e Ação Social, para tomar da palavra e nutrir. Aliás, desculpa-me, não queria convidar o diretor, desculpe-me, senhor diretor nacional adjunto, gostava de convidar a nossa moderadora, a professora Isabel Casimiro, que também desde há muito abraçou o jornal Gêneros, tem nos acompanhado, tem nos apoiado, tem nos aconselhado, tem enriquecido. Ela comenta sempre. Uma das grandes leitoras do jornal Gêneros é a professora Isabel Casimiro, que ainda a começar o jornal, ela aceitou o desafio de conceder uma longa entrevista ao jornal e falamos dela. Recordo muito bem, foi há muito tempo, mas o título era As únicas coisas que os homens não podem fazer é dar à luz. As únicas coisas que os homens não podem fazer é dar à luz. Muito obrigado, professora Isabel, tenha bondade. Muito obrigada, Dr. Carson, pelo convite para estar hoje aqui. Como foi dito logo no princípio pela mestre de cerimónias, hoje é um dia de luto. Hoje é um dia de luto pela situação em Cabo Delgado. É um dia de luto pelas vítimas, sobretudo pelas mulheres, crianças, pelas pessoas idosas. Eu estava aqui assim a acompanhar as notícias e soube que na Praça dos Heróis também se falou nisso, que Sua Excelência o Presidente da República falou na situação de Cabo Delgado, que a senhora Ministra dos Negócios Estrangeiros disse que não podemos celebrar esta data quando estamos em luto pela situação de Cabo Delgado, e se vamos celebrar, é celebrar solidarizando-nos com Cabo Delgado. E foi isso que nós fizemos hoje aqui, logo no princípio, não é? Foi solidarizar-nos. E creio que a nossa querida Josina, faz os 50 anos que ela morreu, ela estará connosco neste nosso luto, porque foi isso que ela fez em vida. Muito obrigada, Dr. Buc. A gente se conhece há muito tempo, não é? Nestas nossas caminhadas pelos direitos humanos das mulheres. O Dr. Buc é mestre em Socioeconomia de Desenvolvimento. Ele é diretor nacional adjunto do Gênero. Até estávamos a falar sobre isso há pouco também, não é? Já há alguns anos, portanto desde 2015. E o Dr. Buc, ele tem um CV longo. Eu vou falar aqui de alguns aspectos que eu creio que são importantes na sua trajetória. Ele participou na equipa técnica do PARPA, eu creio que sabemos o que é, não é? Plano de Ação para a Redução da Pobreza Absoluta em Moçambique, e no Grupo Técnico de População. Foi focal point de Moçambique na Agenda de Proteção Social para a África, liderada pelo Banco Mundial. Coordenou a elaboração dos planos do Ministério da Mulher e da Ação Social de combate ao HIV-Sida. Possui mais de 15 anos de experiência em trabalhos da Terceira Comissão ao nível das missões permanentes de Moçambique junto das Nações Unidas, sobretudo a Comissão sobre o Estatuto da Mulher.
e encontramos-nos lá uma vez em 2014. Não é? Fomos juntos. Foi a única vez que eu fui a esses encontros anuais do Comitê do Estatuto das Mulheres. Participou em várias delegações presidenciais de visitas de trabalho ao exterior, tendo sido a última à Noruega, Maurícias e Rússia, em missões específicas da assessoria à esposa de Sua Excelência o Presidente da República. Possui larga experiência nas áreas de relações internacionais e cooperação. Tem representado o Ministério em todas as cimeiras anuais sobre gás e oil, portanto, e petróleo, não é? Concebeu o primeiro Seminário Nacional sobre Crianças Órfãs e Vulneráveis, estabeleceu o Núcleo Multissetorial para as COPs, dirigiu o Grupo Técnico das COPs e expandiu este mecanismo para as províncias e distritos do país. Coordenou a equipa que concebeu o projeto do Centro de Empoderamento da Mulher, que está a ser erguido no posto administrativo de Maluana, distrito de Manhissa. Coordenou o estudo internacional sobre violência contra a mulher em Moçambique, levado a cabo sob os auspícios da UNODOC e o UNDP, e tem larga experiência na área de desenvolvimento comunitário e responsabilidade social, empresarial e empoderamento económico da mulher. Dr. Buque, mais uma vez, muito obrigada. Nós gostaríamos que falasse sobre a temática direitos humanos como direitos das mulheres e raparigas também, um tema extremamente importante e que foi conseguido na Conferência das Nações Unidas em Viena. Faça favor. Muito obrigado. Talvez o distanciamento aqui pode nos permitir tirarmos, pelo menos nós, se me permitem, eu posso, Sim, faz favor. sim, para Okay. ser audível. Muito obrigado, doutora Isabel Casimiro. Muito obrigado, o doutor Carton Mabote. Muito bom dia, colegas e participantes a este evento. Em primeiro lugar, permitam-me saudar a todas as mulheres moçambicanas e, em particular, as que estão aqui presentes, pela ocasião do seu dia, que é hoje, que o país todo está celebrando, nesta atmosfera que já foi aqui várias vezes referida, a atmosfera que não é aquela que nós gostaríamos de celebrar ao nível do nosso país, celebrarmos em pompa e com pompa em circunstância. O país, o momento atual não permite, sobretudo pela pandemia da Covid-19, que tem estado também a dificultar o desenvolvimento do nosso país. Mas talvez recordar que nós estamos a celebrar esta efeméride sob o lema Mulheres na Liderança, contribuindo para um futuro igual no mundo com a Covid-19. Indo concretamente para aquilo que foi, acho que é o tema deste nosso encontro, deste nosso café, direitos humanos como direitos das mulheres e das raparigas também. Aqui é preciso frisar esta expressão também, porque partimos do princípio, né, de que o que são os direitos humanos, tínhamos que ir para o próprio conceito de direitos humanos, que são um conjunto de leis e vantagens que conferem ao homem igualdade entre todos os homens. De per si, os homens nascem todos iguais, nós nascemos todos iguais, homens com H maiúsculo, nascemos todos iguais. Daí que nós nem sequer deveríamos, talvez, expressar esta expressão de também, porque os direitos humanos são abrangentes, são para todos nós, rapazes, raparigas, homens, mulheres, idosos, pessoas com deficiência, crianças. Então, todos nós temos que nos beneficiar destes direitos, que são um conjunto de vários direitos, desde os direitos civis,
direitos políticos, culturais, sociais, ambientais, que fazem com que nós, os homens, logo à nascença, possamos nos servir e usufruir destes mesmos direitos. Daí que o Moçambique, desde 1975, à luz da sua Constituição, previu, portanto, que todos nós sejamos iguais, independentemente do sexo, da raça, da nossa religião, inclusive até da nossa pertença a qualquer partido político, ou seja lá o que for, aquilo que constitui diferença entre nós os homens, mas somos todos iguais perante a Constituição e perante a lei-mãe, neste caso concreto. Daí que, devido àquilo que é a nossa Constituição, que é a lei-mãe, que foi sucessivamente até retrabalhada, reformulada em alguns aspectos, esta vertente de direitos humanos, esta vertente de igualdade entre o homem e a mulher sempre persistiu. Daí que o nosso país, aliás, através do nosso governo, o governo de Moçambique foi cada vez mais se aprimorando do ponto de vista de produção de instrumentos que possam normar a participação quer das raparigas, quer dos rapazes, quer de todos nós, em particular das raparigas, tendo em conta que nós sabemos aquilo que é o nosso mosaico sociocultural, que faz com que as raparigas, no nosso meio social, aliás, nas nossas comunidades moçambicanas, devido àquilo que são as nossas crenças, os nossos hábitos socioculturais, os tabus, inclusive, os estereótipos, que, querendo usar já uma linguagem mais acadêmica, fazem com que as raparigas no nosso país continuem ainda sendo aquelas que são colocadas num plano secundário relativamente aos rapazes do ponto de vista de direitos, do ponto de vista de acessos àquilo que são o conjunto de instrumentos, ou não só instrumentos, mas também o conjunto daquilo que são as oportunidades que são colocadas ao dispor de todos os cidadãos ao nível do nosso país. Daí que há um trabalho muito aprofundado que tem sido levado a cabo, não só pelo governo, mas pelas todas as forças vivas da sociedade, incluindo a academia, incluindo a sociedade civil, incluindo os parceiros de cooperação, incluindo até as confissões religiosas. Há um trabalho que está sendo levado a cabo no sentido de trazer esta problemática de direitos humanos, em particular os direitos das mulheres e das raparigas, que sejam vistos como direitos igualitários relativamente àquilo que são os direitos dos homens. Daí que, do ponto de vista daquilo que é o quadro normativo e até de políticas e de estratégias, o nosso país tem estado a trazer ao de cima alguns instrumentos muito importantes para que possam trazer a igualdade como uma realidade ao nível do nosso país, a igualdade de direitos humanos entre mulheres e raparigas. Daí que temos a mencionar, em primeiro lugar, aquilo que é a política de género e estratégia de sua implementação, como um dos principais instrumentos que o país possui, que alimenta os demais instrumentos setoriais até, que são implementados, que são desenvolvidos por outros setores. Estamos aqui a falar da área da saúde, por exemplo, que é fundamental. Daí que nós temos na área da saúde a saúde da mulher e da criança, incluindo da rapariga. Daí que temos visto nesta área da saúde alguns avanços que têm sido feitos por este setor no sentido de prover assistência ou atendimento sanitário às populações, em particular às mulheres e às raparigas.
a questão, por exemplo, ligada à massificação ou à expansão da rede sanitária, a questão ligada, por exemplo, ao aumento dos partos institucionais, a questão do planeamento familiar, a questão ligada para além do planeamento familiar, mas a própria questão dos direitos sexuais e reprodutivos. É uma questão de direitos humanos das mulheres e das raparigas, em particular das raparigas, quando falamos dos direitos sexuais e reprodutivos. Falei aqui da questão dos direitos sexuais e reprodutivos. Sim, aqui nós temos aqui que mencionar um dos grandes programas que o país tem estado a desenvolver ao longo destes anos, que é o programa Geração BIS, que tem a ver com o empoderamento das raparigas através da capacitação ou do empoderamento destas mesmas raparigas e até rapazes no que diz respeito à saúde sexual e reprodutiva, para que as raparigas possam saber em que momento devem iniciar a sua vida sexual ativa, em que momento devem procriar, em que momento, inclusive, devem desenvolver outro tipo de atividades que lhes garantam que possam ter habilidades para a vida. É através deste programa de Geração BIS que se encontra na área da juventude, sempre esteve lá no setor da juventude, e este programa tem sido expandido ao longo do nosso país, ao longo de todas as províncias do nosso país, inclusive ao longo dos distritos. Falei desta questão, mas também poderia falar da questão dos direitos das mulheres e das raparigas, sobretudo das raparigas, no que diz respeito à educação, o direito à educação. Para quem esteve atento, por exemplo, hoje mesmo, Sua Excelência o Presidente da República, na sua intervenção na Praça da Independência, fez menção ao alargamento da base de acesso das raparigas, sobretudo aos ensinos primário e secundário, até a 9ª classe. Cada vez temos estado a notar cada vez maior número de mulheres, de raparigas ou de alunos do sexo feminino a participarem e até a concluírem, porque o importante aqui não é só participar, é ingressar e concluir os níveis. Então, há cada vez mais raparigas a concluírem a 9ª classe, o que lhes pode possibilitar o ingresso nos níveis seguintes. Estamos a falar da 10ª, 11ª, 12ª e por aí em diante, até que atinjam o ensino superior. Porque aqui é onde às vezes nós temos o calcanhar de Aquiles, onde nós temos estado a notar não uma presença massiva, mas uma presença ainda não desejada de mulheres ou de estudantes do sexo masculino, feminino, sobretudo naqueles cursos que são considerados tradicionalmente cursos masculinos. Estamos a falar das engenharias, das matemáticas e por aí em diante. Mas há um trabalho muito grande que está sendo feito com o envolvimento de todos esses setores, com os parceiros, com as universidades e por aí em diante, para que cada vez mais possamos ter muitas raparigas noutros níveis de ensino. Podemos também aqui falar da questão do empoderamento econômico propriamente dito. Falamos da Geração BIS, mas poderíamos falar de outro tipo de iniciativas. Já há várias iniciativas juvenis que estão sendo levadas a cabo, sobretudo pela atual Secretaria de Estado da Juventude e Emprego. Eles têm lá vários programas, vários projetos, como é o caso, por exemplo, de Meu Kit, Meu Emprego. É algo que podemos mencionar. E tantos outros que têm estado a contribuir para o empoderamento econômico das raparigas ao nível das zonas rurais, sobretudo, porque é lá onde nós precisamos de investir mais do ponto de vista de empoderamento econômico das raparigas. Podemos falar também de um outro direito que é bastante importante para as mulheres e raparigas, que é o direito
um dos direitos econômicos, que é o acesso à terra. Nós sabemos que o acesso à terra é primordial, tem efeitos multiplicadores nas rendas das famílias, sobretudo das famílias das zonas rurais. Se nós empoderarmos cada vez mais as mulheres, dando o direito de uso e aproveitamento da terra, sobretudo para a agricultura, nem que seja a agricultura, por mais que seja a agricultura familiar, isso já é um passo muito positivo para o empoderamento das mulheres nas zonas rurais. Podemos também aqui falar da questão da participação. Outro direito, que é o direito político, que é a participação, que é o direito de participar na vida política, sim, a participação na vida política, pertencer a um partido político, ou ser votado, votar e ser votado, é um direito político. E este direito, as mulheres e as raparigas, ao nível do nosso país, também usufruem dele. Não obstante o fato de haver uma necessidade de cada vez mais nós abrirmos o espaço, não que não haja espaço, mas é preciso capacitar cada vez mais as mulheres, né? As pessoas do sexo feminino, porque aqui estamos a incluir mulheres adultas, estamos a falar também de raparigas, jovens, mulheres jovens, para que possam participar ativamente na vida política. Porque se nós formos a verificar, por exemplo, a Constituição do nosso Parlamento, ou aliás, sim, da nossa Assembleia da República, ela, hoje, olhando para aquilo que são as estatísticas, o nosso desiderato, o nosso grande desejo é atingirmos a igualdade percentual até de participação, 50-50. Mas neste momento ainda estamos na casa dos 40%, estamos a falar por aí de 42% de participação feminina, o que não estamos muito longe, mas estamos nos aproximar dos 50%. E se quisermos até fazermos alguma comparação, porque neste caso precisamos de algum momento fazer alguns estudos comparativos, se quisermos comparar aquilo que é a participação, aliás, o ranking do mundo, a posição de Moçambique nestes aspectos, nós podemos verificar, por exemplo, que o último relatório que foi publicado no Fórum Econômico Mundial, que realiza-se anualmente em Davos, na Suíça, onde eles publicam o índice global de gênero, nós podemos verificar que dos 156 países que foram trabalhados, que foram analisados pelas equipas de investigadores, cientistas, onde eles analisam estas questões todas dos direitos humanos, a participação política, os direitos econômicos, que é acesso a emprego, acesso ao trabalho, a questão da educação, acesso à educação, à formação, à habitação, acesso à água, as questões ambientais. No conjunto dos 156 países, nós não estamos numa posição muito má, como se pode pensar. Estamos na posição número 32 dos 156 países. Aqui, dentro deste ranking que estou a referir, dentro deste relatório que foi lançado recentemente em Davos, ao nível do continente africano, que são também cerca de 50 e tal países, acho que hoje somos 54 países, Moçambique encontra-se na quinta posição, no top 5, nestas questões todas de género. Estamos no quinto lugar. Na África Austral, aqui na SADC, estamos em terceiro lugar, só somos superados pela Namíbia e pela África do Sul, a seguir em Moçambique. Em África só somos superados pela Namíbia, Ruanda, África do Sul e Burundi. Nos países que falam língua portuguesa, estamos a falar da CPLP, estamos em segundo lugar, só apenas superados por Portugal. Portugal está na casa dos 20 e tal. Bom, mas isto são números. Há muito trabalho ainda que deve ser feito. Não devemos nos orgulhar, olharmos para esses números, pensarmos que estamos prontos
já estamos feitos, usando uma linguagem popular, estamos feitos. Não estamos nada feitos. Ainda há muito trabalho que precisa ser realizado por todos nós para que os direitos humanos das raparigas e das mulheres e das raparigas sejam de facto consumados. Porque ainda temos a questão da violência de uma forma global, a violência de uma forma global, como aqui a doutora Isabel Casimiro, que é a moderadora, referiu-se, mesmo aqui o colega, o doutor Mabot, também referiu-se. A questão de Cabo Delgado, por exemplo, é uma questão que mostra o quanto estamos sendo violentados. E nestes casos, olhando para aquilo que é a resolução 1325 do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre mulheres, paz e segurança, sempre diz que as pessoas que sofrem mais quando estamos em sede de conflitos são as mulheres e as raparigas, naturalmente as crianças também, os idosos. E é o que está neste momento acontecendo. E mesmo no contexto da Covid, também as mulheres e as raparigas também têm sido violentados. Às vezes por falta de conhecimento das pessoas que têm estado a trabalhar nestes processos dos reassentamentos e por aí em diante. Pode até não ser eles estejam a fazer aquilo por pura vontade, mas por desconhecimento, que isto é violência. Este ato que eu estou a praticar é violência contra a mulher ou contra a rapariga. Dizia aqui a questão da violência sexual, que acontece muitas das vezes em casos destes, de conflitos. A questão, por exemplo, da violência baseada no gênero é também um ponto que nós temos que tomar em consideração. Daí que o nosso país, para minimizar os efeitos negativos destes fenómenos, em 2018, o governo aprovou 2 instrumentos importantes nesta temática, que é, nomeadamente, o Plano Nacional de Ação sobre Violência Baseada no Gênero e o Plano Nacional de Ação sobre Mulheres, Paz e Segurança. Então, em relação a este último, importa aqui referir, porque este último também operacionaliza o Plano Nacional de Ação sobre Violência Baseada no Gênero. Este último tivemos a felicidade de termos um projeto que é financiado por 2 países que são um grande exemplo no mundo inteiro, é por isso mesmo no ranking são praticamente os 2 primeiros países que aparecem, que estou a falar da Noruega e da Islândia. A Noruega e a Islândia apoiaram-nos na produção deste plano e na produção, inclusive, elaboração deste instrumento, que é o projeto chamado Projeto de Promoção da Participação Efetiva de Mulheres e Raparigas na Paz e Segurança Efetiva em Moçambique, incluindo recuperação. Então, este projeto está sendo implementado nas províncias de Cabo Delgado, que é lá onde estão acontecendo estas contrariedades. Cabo Delgado, Zambésia, Sofala, Manica, Tete, Inhambane e Gaza. 7 países. E estamos a desenvolver, através deste projeto, ações muito concretas. E uma delas é, por exemplo, a capacitação institucional, que é a formação dos diferentes atores que trabalham sobre o mecanismo multissetorial de atendimento integrado às vítimas de violência. Este mecanismo é composto por 4 ministérios. É coordenado pelo nosso ministério, mas é implementado conjuntamente com o Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos e o Ministério do Interior. São estes ministérios que operacionalizam este mecanismo. Através
projeto nós conseguimos capacitar uma série de atores nas diferentes províncias, nestas províncias. E aqui nós temos estado a trabalhar com a polícia, a nível dos distritos. A polícia tem participado ativamente. Temos estado a trabalhar com o IPAS, que é um Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica. Vocês sabem bem, todos nós sabemos qual é o papel do IPAS, dentro daquilo que é o mecanismo multissetorial de atendimento integrado. Temos estado a trabalhar com o setor da saúde, no sentido de prestar apoio. Primeiro, desenvolvermos ações de prevenção. Depois, prestarmos apoio às vítimas, através deste mecanismo, aliás, através deste atendimento integrado. Porque nós temos, ao nível do nosso país, são cerca de 26, se a memória não me atrasou, 26 centros de atendimento integrado. Ainda são muito poucos, porque nós temos províncias que ainda não temos centros, mas em algumas, na maior parte deles, já temos os centros de atendimento integrado, que são centros muito importantes para atender as pessoas que são vítimas de violência. Temos também nesta componente da promoção da participação efetiva a componente de apoio econômico, de empoderamento econômico. Há um estudo que foi feito com a participação da ONU Mulheres, que foi o levantamento de quais são, dentro destes, porque o projeto está em 7 províncias, mas em 14 distritos. Então, dentro desses 14 distritos, houve uma equipa de técnicos, de consultores, que foram a estas províncias fazer levantamento para obterem elementos para indicarem-nos quais são os projetos ou programas específicos que devem ser implementados nesses respectivos distritos. Esse trabalho foi feito, neste momento, mas tivemos esta contrariedade de Cabo Delgado, em que, neste momento, a maior parte dos recursos das ações estão virados para Cabo Delgado, porque, neste momento, Cabo Delgado constitui uma das grandes prioridades. Mas o estudo está aí, foi feito, e já mostra quais são os caminhos que nós devemos seguir. E depois tivemos também a sorte de, em 2019, no dia 8 de março de 2019, Dia Internacional da Mulher, o país proceder ao lançamento de do maior investimento jamais feito em Moçambique sobre violência sexual e violência baseada no género e casamentos prematuros, que é o programa Spotlight, que é um programa que é financiado pela União Europeia e com a participação também, que é importante frisar, das Nações Unidas, sobretudo da UN Women, que é a ONU Mulheres, UNFPA, o PNUD e a Unicef. Cada uma, como vocês veem, a constituição destas como é que diria, destas agências tem a ver também com as suas especificidades. A rapariga está lá. Quando nós falamos de Unicef, quando falamos de FNUAP, ONU Mulheres, também trabalham com as raparigas. E, infelizmente, este projeto, apesar de ser um projeto com maior financiamento, apenas está em 3 províncias, nomeadamente Nampula, Manica e Gaza, e em 10 distritos destas províncias. Porque também olhou-se primeiro para aquilo que é o foco, o que é que se pretende atingir, e foram selecionados os distritos para que, através do Spotlight, nós consigamos reduzir a violência sexual e violência baseada no género, inclusive os casamentos prematuros, que afetam de sobremaneira as raparigas. Falei aqui de 2 instrumentos muito importantes que neste momento estamos a operacionalizá-los, mas também poderia falar aqui do programa que também envolve a rapariga, um programa que foi também lançado em 2019. Refiro-me ao primeiro programa que foi produzido desde a independência nacional, o primeiro programa nacional de empoderamento econômico da mulher. E penso que a minha colega temos alguns exemplares deste instrumento que podemos aqui oferecer ainda hoje, para todos aqui termos. É o primeiro que foi produzido
e que tem várias áreas de intervenção, vários eixos de intervenção, desde a formação desde as mulheres e das raparigas, formação técnico-profissional, porque aqui nós trabalhamos com entidades como, por exemplo, o IPEM, que é o Instituto de Promoção, aliás, Instituto de Pequenas e Médias Empresas, trabalhamos com a SEG, que é a Secretaria de Estado de Juventude e Emprego, que tem aqueles diferentes programas que eu já mencionei antes. Trabalhamos com o Ministério da Agricultura, trabalhamos com o Ministério do Comércio, sim, através do IPEM, e com tantas outras entidades. E para dizer o quê? Que a questão dos direitos humanos ao nível do nosso país é uma questão de direitos humanos para as mulheres e raparigas, é uma questão preocupante e central e crítica, e que o governo olha para este assunto com muito cuidado e com muito interesse e tem feito muitos direcionamentos com vista a empoderarmos as raparigas e as mulheres para que possam usufruir daquilo que são os seus direitos humanos, não obstante tudo aquilo que tem sido as contrariedades que nós também temos visto ao nível do nosso país. Numa primeira abordagem, eu poderia parar por aqui, doutora Isabel Casimiro, se me permite, mas ainda temos mais por dar e mais por informar. Não queremos monopolizar aqui a plateia ou o debate. É preciso também dar espaço aos outros. Muito obrigada, Dr. Buch. Trouxe-nos aqui toda uma série de realizações por parte do governo de Moçambique, através de diversos ministérios e instituições, para pôr em prática os instrumentos internacionais e nacionais, no caso dos internacionais, que foram ratificados por Moçambique e que se transformam, como nós sabemos, em instrumentos nacionais. Não é? Eu posso falar apenas aqui em alguns, porque não quero também monopolizar, não é? Um dos importantes é a Política Nacional de Género e a estratégia da sua implementação, não é? Que depois alimenta outros instrumentos, e temos ligados também aos direitos sexuais e reprodutivos, as diversas iniciativas, não é? Juvenis, a questão ligada com a participação das mulheres nos órgãos de tomada de decisão, em relação a mulheres, paz e segurança, e a questão de... Só estou a falar de alguns, não é? Porque nós queremos ouvir aqui assim também, queremos debater, não é? A capacitação institucional, mecanismo multissetorial de atendimento às vítimas de violência. Então, e a iniciativa Spotlight, que nós sabemos que envolve instituições do governo e instituições da sociedade civil também. Então, muito obrigada mais uma vez, Dr. Buch. Nós gostaríamos de abrir para a participação de quem está aqui presente. Façam favor. Perguntas ao nosso orador, esclarecimentos. Professora Ezra, faça favor. Bom dia a todas e todos. Eu queria agradecer pelo convite ao Jornal de Gêneros e pela oportunidade de estar aqui. Agradecer também, felicitar o Dr. Buch pela explanação. E eu fui anotando aqui, tenho várias questões, mas vou fazer algumas, que é para dar espaço a alguns. A primeira questão tem a ver com as parcerias que o Ministério faz. Na verdade, essa é a única questão, porque acredito que as outras serão comentadas.
as parcerias que o Ministério faz, o Dr. Buco fez questão aqui de enumerar. E ocorreu aqui uma ideia que eu tenho estado a pensar e a discutir por onde passo, que tem a ver com os currículos do Ministério da Educação. Por quê? Porque eu tenho estado a pensar que a ideia da mudança em relação à discriminação de género parte, para que ela seja bem sucedida, tem que partir da formação das nossas crianças. Porque se nós hoje praticamos a discriminação contra a mulher, contra a rapariga, ou seja, todas as discriminações que nós praticamos hoje, nós aprendemos em algum momento. Então, as nossas crianças, se nós quisermos reverter, elas também podem aprender a não praticar essas discriminações. O que acontece agora é que elas estão a beber de nós essas discriminações. Então, nós podemos elaborar políticas, fazer eventos. Se nós não apostarmos na formação da família escolar, nós não chegaremos a nenhum... Por que digo isso? Uma política pode estar ali presente. E isso já é muito bom, porque se eu chego e digo a menina tem direito de ir à escola, e alguém me pergunta onde é que está isso, eu vou buscar na lei e mostrar que toda criança tem direito a acessar a uma escola. Mas já na prática, nós vemos, eu trabalho dentro de uma universidade, e nós temos lá planos estratégicos de género, e debatemos isso numa reunião oficial, mas quando vamos ao chá, nós ouvimos nossos colegas homens a dizer que isso aí não presta. Como é assim a mulher na liderança? Então, significa que o problema aqui não são as políticas em si. O nosso Estado está de parabéns, é um Estado com muitas políticas sobre gênero, mas a nossa prática, o que eu faço em casa com as minhas crianças? O que eu ensino às minhas crianças em relação à forma como os meus meninos se relacionam com as meninas da sua idade, dos 5, 6 anos? O que os currículos do Ministério da Educação trazem em relação a esta questão de gênero? Eu tenho uma menina que cresceu no meio onde isso é muito debatido. O meu marido lá em casa está mal porque a cada ação as meninas dizem, pai, isso é machismo, não pode. E ela uma vez voltou com um livro da escola em que o livro dizia a Joana está na cozinha com a mãe. O fulano foi cortar cabelo com o pai. E ela perguntava, mas mãe, por que a menina tem que estar na cozinha? Então, é isso que nós precisamos ensinar às nossas crianças, a questionar e também a respeitar, porque o que nós temos que ensinar aos meninos é que eles são superiores às irmãs, é que as crianças, as meninas devem servir aos irmãos, e nós ensinamos isso com os exemplos, aquilo que eles veem nas festas, em que o grupo dos meninos está no canto, o grupo das meninas está a mexer nos pratos. E isso é simbólico, porque cria essa ideia de que a mulher só serve naquele papel de servir. E nós reproduzimos isso nos currículos. Então, acho que o Ministério de Gênero tem um papel muito importante aqui nessa questão de debater com o Ministério da Educação em relação aos currículos. Eu sei que as coisas mudaram, antes era pior, agora sei também que o Ministério de Gênero, o Ministério da Educação já discute gênero. Há meses estive a participar na elaboração da estratégia de comunicação do ensino bilíngue e a questão de gênero era muito discutida. Mas acho que temos que levar isso à sala de aulas, formar os nossos professores, que são aqueles que dizem sim nas reuniões e nos corredores fazem outra coisa. E é ali, nesse comportamento dos corredores, que está a base para a mudança. Não nos papéis em si. Os papéis servem assim para dizer que temos uma base. Nós não estamos a fazer isso fora da lei. A lei já diz. E um dos exemplos disso é uma questão que o doutor Buque refere aqui, que é a participação das nossas mulheres no Parlamento. Eu, sinceramente, costumo dizer que eu prefiro que sejam 10, mas que tenham a possibilidade de tomar a decisão, que tenham a possibilidade de serem ouvidas de fato. Porque o mais importante não é o 50-50. É que essas mulheres, por mais que seja uma, apareça com uma ideia, essa ideia seja tida como uma ideia importante e a valer. Eu penso que só assim é que poderemos tirá-lo também, né, do nosso tema de direitos humanos, e ficaremos lá com
apenas direitos humanos das pessoas, porque aí já ficará claro que já está a incluir homens, mulheres e outros grupos que não se assumem nem como homens, nem como mulheres, é que estaremos a falar apenas de direitos humanos de pessoas e não precisaremos frisar nesse também, porque esse também eu acredito que seja mesmo para mostrar que o que está a acontecer é que os direitos humanos não são efetivamente gozados por esse grupo, mulheres e raparigas. Então, também mesmo para frisar que temos que apresentar também por esses dois grupos. Eu vou parar por aqui, já falei muito, mais uma vez, obrigada a todo e já agradeço a brochura que vamos receber no final. Aqui são duas questões, mas eu queria fazer a primeira, aproveitando a ponte da professora Ezra, quando ela fala de educação, dos programas curriculares e da parceria entre o Ministério do Gênero e Ação Social e o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano. Eu acho que seria muito bom, sim, porque o que está a acontecer agora, por exemplo, é um debate que existe. A retirada de disciplinas tecnológicas, como educação visual e ofício, ensino básico, que são disciplinas que não têm muito rigor do ponto de vista da razão, mas elas podem ser disciplinas motivadoras para a aprendizagem por descoberta, com caráter inventivo, o emotivo, está lá, que as crianças fazem sem ser mandadas, muitas vezes. E a escola devia aproveitar e começar a moldar para que elas pudessem ter essa capacidade de inventar e, mais tarde, terem tendência a ir para cursos de engenharias e tecnológicas, o que já não acontece. E começa a ser dado ênfase no ensino secundário. Mas se começasse da base, eu acredito, deixar as meninas também desenhar, porque todo mundo sabe, temos crianças em casa, não importa se é menino ou menina, ela pode desenhar, pode pintar, pode estragar. Quer dizer, esse caráter de descobrir são disciplinas como educação visual, disciplina ligada às artes, o que já não acontece com português e matemática, por exemplo. Quer dizer, ali é tudo muito. É ou não é? E pronto, não há essa capacidade de poder ser inventado. Então, se a escola não é capaz de olhar para esses fatores como fatores importantes para a educação da criança, seja ela menina ou menino, então no futuro, naturalmente, não se vai pensar por isso. O que vai acontecer? Desenho é para homens. Isto aqui não vale a pena eu andar. E não só, porque lá em casa também ensina-se assim como a professora dizia. Somos nós, a partir de casa, por exemplo, não, você não pode brincar com a boneca, porque você é homem, você não pode lavar pratos. Quem disse? Por que não pode fazer? Se é uma tarefa, o que se dizia, todos nós podemos fazer. Naturalmente, depois vai se pedir tarefas ao longo do tempo, mas mesmo aquilo que a professora dizia, nas festas, é possível irmos nós como um casal. Mas o homem ficar ali sentado à espera de ser servido. Por quê? O que custa levantar as duas? Mas é assim como nós também educamos as nossas crianças, porque aprendemos assim. Então é preciso começar a eliminar essas barreiras aqui, a partir dos programas curriculares. Porque se nós retirarmos, nós estamos a tirar a oportunidade de que as nossas escolas sejam fontes de aprendizagem, de desenvolvimento dessas capacidades humanas e de eliminação das barreiras. Dois, e última, é em relação à questão de que o índice da pobreza em Moçambique tem o rosto feminino. Isso tem-se falado sempre. Apesar de ser a maioria, esse rosto tem sido feminino. Então, eu acho que, para além das políticas que se dizem que existem, talvez, gostava de saber que tipo de ações outras tem se feito para que seja eliminada essa barreira. Já se sabe onde está o problema. Então, o que é que se falta para a gente ir para frente? Dá um passo. Muito obrigado. Muito obrigada. Temos aqui já algumas questões. Mais alguém, por favor? Gostaria de me solidarizar com as vítimas de terrorismo de Cabo Delgado e dizer que concordo muito bem com várias opiniões, que este dia é um dia em que nós, ao passarmos o dia 7 de abril, temos que pensar naquelas nossas mães, tias, irmãs
que estão a passar dificuldades e me solidarizo com estas mulheres todas e os nossos irmãos também. E gostaria de, antes da intervenção do diretor, ter uma questão que foi levantada sobre parcerias e o que o Ministério do Gênero, Criança e Ação Social está a fazer, quais são as ações concretas com vários ministérios, e em particular o Ministério da Educação. Só gostaria de trazer uma das ações que o Ministério do Gênero tem realizado com vários ministérios, dizer que em cada ministério nós temos um ponto focal em que nós trabalhamos nas questões de gênero. Temos na educação, temos na saúde e temos em vários outros ministérios. E a orientação em cada ministério deve-se criar uma unidade de gênero, que é para, no momento de planificação dos seus planos, das suas atividades, terem em conta os aspectos de gênero. E todo o trabalho que os setores têm feito tem sido partilhados num fórum, que é o Conselho Técnico do Conselho Nacional para o Avanço da Mulher, onde todos os pontos focais e na base daqueles instrumentos que são elaborados são partilhados neste fórum. Então, é desta forma que o Ministério do Gênero, como coordenador das ações na área da mulher e gênero, tem trabalhado, mas concordamos que temos tido desafios, porque nem todos os instrumentos são partilhados. Então, o que o Ministério do Gênero tem feito é reforçar a capacitação dos pontos focais, através dos instrumentos que são importantes, sim, porque é na base dos instrumentos que nós temos que realizar ações muito concretas em cada área. Por exemplo, quando falamos do empoderamento econômico da mulher, então os instrumentos é que nos orientam quais são as ações concretas que nós temos que implementar na área do empoderamento econômico da mulher. E concordo também que muita coisa deve ser feita. Falou-se aqui da participação da mulher nos órgãos de poder e tomada de decisão, mas estamos a falar do parlamento. Olhando para os órgãos locais, nós vemos que temos que trabalhar muito também para que esta mulher participe efetivamente nos órgãos de tomada de decisão, porque as mulheres estão lá, mas muitas vezes não têm palavras. Elas estão lá só para acompanhar, só para assistir. Mas uma das estratégias também que temos feito é trabalhar com os líderes comunitários, porque a questão de cultura também é muito forte. Nós temos que trabalhar com os líderes comunitários para a sensibilização. Há dias atrás participei num fórum de criação, participei num workshop de criação de um fórum dos líderes comunitários, em que se comprometeram a trabalhar junto às comunidades, porque tem vários aspectos lá nas comunidades que é preciso resolver, que precisa de uma figura como líder comunitário, que é para ajudar a resolver vários problemas que existem lá, a questão da violência, os casamentos prematuros. Muito obrigada pelo espaço. Obrigada. Desculpa, moderadora, só um esclarecimento, só um pontinho. Como eu disse aqui, por que eu tenho que servir, senão depois vai ficar a ideia de que não, eu não gosto de ser servido. Não foi isso que eu disse. Eu só disse que essa não deve ser tarefa de tanto um como o outro pode fazer. Né? Então, senão depois criamos aqui uma atitude não pouco. Era só isso. Obrigado. O que me interessou um bocadinho, e eu gostava um bocado de saber, não é propriamente dito pelo tema que estamos a abordar aqui, mas é pelo que o Dr. Book falou. É do programa Geração BISA, que tem a ver com o empoderamento dos direitos sexuais e reprodutivos, que disse que estava a nível nacional. O que eu gostava de saber é que disse que estava em distritos e algumas... Bom,
a nível nacional, mas que estava nos distritos. Agora, o que eu gostava de saber é que, será que esse programa abrange as comunidades, aquelas comunidades recônditas? E uma vez que temos verificado que há um aumento de gravidezes precoces e de uniões prematuras aqui no país, há de verificar que a mulher, no sentido mulher, rapariga, não é? Somos por aí cerca de 60% da população moçambicana. E um dos últimos estudos que é o IDS, né, o Índice Demográfico de Saúde 2011, dava conta de 48% de raparigas que estavam nas uniões prematuras, e Moçambique como 10ª posição a nível mundial. Eu queria saber se até agora, passa uma década, não é? Como é que se faz essa métrica, não é? Para saber os tais, qual é a percentagem, não é? Porque, como temos visto, as gravidezes precoces, as uniões prematuras têm aumentado. Como é que vocês fazem, não é? Como é que fazem a métrica para saber que este programa, não é, Geração BIS, tem se mostrado efetivo nos distritos e nas comunidades a nível nacional? Muito obrigada. Ok, muito obrigada. Eu creio que podemos deixar o doutor Hugo falar, não é? Ok. Podemos, não é? Ok, faça a favor. A explanação do doutor, eu percebi que Moçambique tem várias políticas que protegem a mulher. Então, o que tem acontecido é que muitas mulheres não têm conhecimento disso, aceitam que sejam abusadas, aceitam várias coisas que não deviam aceitar, talvez porque não sabem. Eu, por exemplo, sou criada numa sociedade em que eu tenho que respeitar um homem, seja mais novo ou não. Na minha casa somos 2, o meu irmão mais novo, mas é meu mano, só porque é homem. E é uma coisa que eu vou levar para toda a vida. É uma coisa que vai passar para os meus filhos, vai passar para os meus netos, porque é assim que eu vou educar os meus filhos. Então, se calhar, o que falta é a própria informação, porque as leis estão lá. A mulher pode sim denunciar, existem sítios que assistem a mulher, existem a Geração BIS, que o doutor citou aqui, são sítios que atendem a mulher, são sítios que atendem a rapariga, mas a rapariga não sabe, a rapariga não aproxima esses lugares, a rapariga não sabe que ela pode recusar-se a casar. Porque se meu pai diz, eu tenho que casar, não importa se é com um idoso ou não, eu sou criada numa sociedade em que eu tenho que obedecer ao meu pai. Eu sou criada numa sociedade em que eu devo fazer essas coisas. Então, se calhar, o que falta um bocadinho é a própria informação. Porque eu percebi agora que nós temos várias leis que nos protegem. Eu sou uma universitária e não tinha conhecimento de metade dessas leis. Então, eu imagino as outras pessoas, as pessoas que estão em lugares onde a comunicação é mais escassa, não sabem que a mulher tem direito à educação. Eu posso sim ser uma universitária, eu tenho voz no país. Então, é em torno disso que eu queria conduzir o meu comentário, né? Se calhar é a falta de informação e não a falta de políticas que defendam a mulher. Muito obrigada.